E aí pessoal, hoje vamos estar falando aqui sobre o Ultimatum, um dos eventos mais trágicos do universo Ultimate. Esse evento foi causado pelo Magneto, que no universo Ultimate, ele odeia os humanos muito mais do que o Magneto 66. Então ele bolou um plano onde ele ia usar os... Ele estava com seus poderes aprimorados por uma máquina que foi feita pelo Forge. E ele reverteu o campo magnético da Terra, deixando a humanidade perecer num caos ambiental. O plano, a ideia dele é que com isso a humanidade ia morrer e só os humanos viveriam. Não, só os mutantes viveriam. Só que ele acaba sendo derrotado e preso. Então, ele foge da prisão no Triskelion e começou a colocar o plano em prática novamente. Nesse meio tempo, ele acabou perdendo os dois filhos, né, a Wanda e o Pietro, e isso fez ele colocar ainda mais rápido o plano, jurando que a humanidade pagaria o preço. E beleza que o Pietro na verdade estava vivo, só que ainda assim, inicialmente o motivo, a motivação do Magneto para fazer isso foi a morte da Wanda do Pietro. Nessa história, o Magneto inverteu os polos magnéticos da Terra, causando uma série de desastres ambientais como tsunamis, nevascas, furacões e erupções vulcânicas. Ele também usou o mutante Madrox, o Homem Múltiplo, para caçar os sobreviventes. Alguns deles inclusive agindo como homens-bomba. A cidade de Nova York sofreu com uma gigantesca onda que cobriu quase todos os prédios. Dentre os mortos estavam Franklin Storm, o pai da Susan e do Johnny, a mutante Cristal, os Morlocks e o Noturno. Nesse meio tempo também o Bruce Banner quase morreu afogado, porém ele só não morreu porque ele se transformou no Hulk e se juntou ao Homem-Aranha para tentar ajudar os sobreviventes. O Demolidor também morreu. E nesse meio tempo, as mortes só não foram maiores porque a Sue Storm criou uma barreira para empurrar a água de volta. Só que nisso ela fez tanto esforço que acabou entrando em coma. Depois que tudo isso acabou, o Reed acreditou que isso era um ataque do Namor e foi lá falar com o Príncipe Submarino. Só que o Namor falou ali que não fez o ataque, que ele nunca faria um ataque que pudesse botar a Susan em perigo. E o Reed acreditou, se convenceu. Vale lembrar que nesse ataque também o Steve Rogers acabou sendo resgatado pelo Tony, mas entrou em coma. E a Valkyria também morreu. O Thor, depois disso, foi para Valhalla e enfrentou vários mortos-vivos para salvar a Val. O Steve apareceu junto também, porque ele estava basicamente no limiar entre a vida e a morte. Depois que eles derrotaram os inimigos, eles encontram a Hela, que oferece uma barganha. Assim, o Steve e a Val voltariam à vida, só que o Thor ficaria preso em Valhalla. Ao mesmo tempo, os heróis continuam procurando desaparecidos, como a Janet Van Dyne, a Vespa, que ainda não havia sido encontrada. Porém, o Hank Pym e o Clint Barton encontram a Vespa sendo devorada pelo Blob.
E o Brob morre depois que o Hank Pym arranca a cabeça dele. Então, nisso, o Magneto deixa a segurança da sua cidadela no Ártico para realizar um último ato. Ele vai até a Mansão X e mata o Xavier. O Magneto então envia um exército de homens múltiplos para o Triskelion, a base dos Supremos. Todos eles armados com bombas. O Hank Pym se sacrifica para proteger o Triskelion e leva o máximo possível de homens múltiplos com ele. A Val e o Steve acordam agora que eles voltaram de Valhalla, e os Supremos que sobraram se reúnem para organizar um plano contra o Magneto. Enquanto isso, o Homem-Aranha estava tendo problemas porque a onda afetou o Sanctum Sanctorum, liberando vários demônios e criaturas místicas. O Doutor Estranho foi dominado pelo Pesadelo, que tentou dominar o Hulk e o Aranha. Só que isso não deu muito certo porque o Hulk ficou furioso e saiu quebrando tudo ali pela frente, incluindo itens mágicos de imenso poder. Então acabou causando uma explosão que destruiu o Sanctum, e apenas a máscara do Aranha foi encontrada no local pela Kitty Pryde, que acreditou que o Peter tinha morrido. Nesse meio tempo também, o Dormammu se libertou da prisão. Ele capturou o Johnny Storm e canalizou as chamas dele para alimentar os seus poderes. Mesmo fraco, o Doutor Estranho foi confrontar o Dormammu e o enviou de volta para a prisão. Não, tentou o enviar de volta para a prisão, mas o Dormammu conseguiu dominá-lo e usou a própria faixa da cintura de Stephen para esmagar seu corpo até sua cabeça explodir. Foi então que a Sue apareceu no local com o Coisa e eles derrotaram o Dormammu e salvaram o Johnny. Então os heróis se reúnem para parar o Magneto. O primeiro recrutado é o Hulk, que é convencido pelos X-Men a se juntar a eles. Reed e Doom se aliam e vão atrás de Nick Fury, considerado crucial para o plano. Ao mesmo tempo, o Anjo, que ainda estava furioso pela morte da Cristal, invade a cidadela sozinho. Porém, o Dente de Sabre arranca suas asas e quebra seu pescoço. Logo em seguida, os X-Men e os Supremos chegam. Vale lembrar que nesse meio tempo, o Magneto roubou o Mjolnir. E ele tentou usar contra os heróis, mas não deu certo. O Wolverine ataca o vilão, só que isso também não deu muito certo porque o Wolverine subestimou as habilidades do Magneto. O Eric conseguiu controlar os repulsores do Tony Stark e a viseira do Scott, direcionando para o Wolverine e incinerando o Logan. Só que antes de morrer, o Logan conseguiu dar um golpe fatal no Magneto, atravessando seu peito com as garras de Adamantium. O Wolverine morre e o Magneto retira o Adamantium do esqueleto do Logan. Mortalmente ferido, o Eric se arrastou até o trono, onde foi encontrado por Nick Fury. Fury então usou a telepatia da Jean Grey para transferir as suas memórias para o Magneto, mostrando que os mutantes não eram o próximo passo da evolução humana, mas apenas o resultado de um experimento de super soldado envolvendo o genoma. A vontade de Magneto foi completamente quebrada, e ao se dar conta de que viveu uma mentira, ele usou seus poderes para retornar o eixo da Terra ao normal. O
O Magneto ainda tenta dizer que o Charles o perdoaria, entenderia, mas o Scott ressalta que o Xavier morreu. Então o Ciclope desintegra a cabeça do Magneto com uma rajada ótica. Vale lembrar que o plano do Magneto teve o efeito oposto. Enquanto ele estava tentando salvar os mutantes, toda a sua ação só fez a humanidade odiar ainda mais o Homo Superior.